Atos 9, a partir do versículo 31, diz assim: a igreja passava por um período de paz. Diga assim, período de paz. Diga mais alto, período de paz. Amém? Você quer passar por esse período de paz? Você é igreja. A igreja passa por um período de paz. Amém? Diga assim, Jesus é o príncipe da paz. Amém? Esta igreja, que é a primeira igreja, ela tinha acabado de ser perseguida. Paulo tinha acabado de se converter. Essa igreja ela foi perseguida, mas diz que essa igreja passava num período de paz. Glória a Deus. Diga assim, Jesus é o príncipe da paz. Diga assim, eu tenho essa paz, eu recebo essa paz. Diga assim, eu profetizo essa paz para toda a minha igreja. A minha igreja do Senhor tem paz. Enquanto o mundo não tem paz, a igreja do Senhor tem paz. Glória a Deus. Que você possa receber na sua casa também essa paz, amém? Em toda a Judéia, da Galiléia, Samaria. E eles se edificavam encorajada pelo Espírito Santo, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Olha só quantas coisas tremendas nesse versículo. A igreja, ela passava num período de paz. Também diz que ela se edificava. Edificava é crescer. Amém? Eu quero profetizar isso na sua vida, que você passará esse período de paz e edificação. Queremos profetizar que este ano, sim, já falamos semana passada, que é um ano de ativarmos a graça do Senhor, o favor do Senhor. E agora nós vamos pegar, vamos nos espelhar na igreja de Jesus. Nós não somos a igreja de Jesus? Então ele continua tendo o mesmo plano e o mesmo objetivo para a sua igreja. Período de paz, amém? Mas também um período do quê? De se edificar. Diga assim, eu vim para me edificar. Diga assim, eu estou ouvindo a palavra para ser edificado. Edificar está firme e forte. Jesus falou que aquele que ouve a palavra e põe em prática é como um sábio construtor que edificou a sua casa sobre a rocha. Você não é sábio? Você não está ouvindo a palavra do Senhor? Então diga assim, a minha casa está edificada em Cristo Jesus. Amém? Olha só que tremendo ainda. Diz assim que a igreja edificava-se e encorajada pelo Espírito Santo. Aí é forte, hein, irmão? Encorajada pelo Espírito Santo. Sabe quem vai te encorajar? Sabe quem é? O Espírito Santo. Ou seja, pode ser a maior a situação tenebrosa, mas saiba que o Espírito Santo vai estar contigo falando, ei, não tema. Ei, não precisa ter medo. Ei, quem te levanta sou eu. Ei, quem te ajuda sou eu. Essa igreja era encorajada pelo Espírito Santo. Ou seja, se o medo, né, o medo tentava ameaçar essa igreja, se o medo tentava neutralizar essa igreja, quem estava lá para reverter essa situação, quem estava lá para encorajar, quem que era? E quem que vai te encorajar agora? Quem está contigo todos os dias? O Espírito Santo. Amém? Então olha que promessas. Paz, período de paz, uma igreja edificada e encorajada pelo Espírito Santo. Glória a Deus. E aí diz assim, e tudo isso fez o quê? Esta igreja, diz assim, crescia em número, vivendo no temor do Senhor. Crescer em número, ou seja, prosperar, avançar. Amém? Olha quantas promessas. Será que eu estou pregando só para mim nessa noite? Será que só eu estou maravilhado com esse versículo? Eu creio na palavra. Eu creio que Deus é o mesmo, eu creio que Jesus é o mesmo. Sou uma igreja de Jesus, e essa igreja era de Jesus. E diz que essa igreja era encorajada, edificada, ela crescia. Diga assim, é o tempo da igreja crescer. Diga assim, a minha igreja vai crescer. Diz que crescia, mas não apenas crescia, mas diz que assim, vivendo no temor do Senhor. Temor. Temor do que? Do mundo? Temor do que? Da doença? Temor do que? Da miséria? Temor do que? De más notícias? Não. No temor do Senhor. O Senhor é bom, seu amor dura para sempre. Temer ao Senhor é levar a Deus a sério. Temer ao Senhor é ter intimidade com o Senhor. Essa igreja vivia experimentando a graça do Senhor, vivendo na presença do Senhor. Por isso que ela era encorajada, por isso que ela crescia, por isso que ela estava edificada. Glória a Deus? Glória a Deus. Então perceba isso, querido. Ou você acha que temos que arrancar essa página, ou essa página virar apenas uma história da igreja primitiva? Não, a palavra é para os dias de hoje. Diga assim, a palavra é para a minha vida.
Diga assim, eu vou viver esse período de paz. Amém? Eu vou crescer, eu vou me fortalecer. Diga assim, amém? Porque eu vivo no temor do Senhor. Quem vive no temor do Senhor não precisa temer mais nada. Não precisa ter medo de nada. Amém? Porque você está no temor do Senhor. Mas sabe o que nos chama atenção? Fora todas essas maravilhas que eu acabei de ler agora e me maravilhei. Mas não é essa palavra. Eu queria falar o seguinte nesta noite. Jesus tem um testemunho glorioso para você. É o título da mensagem. Jesus tem um testemunho glorioso para você. Essa é a mensagem. Esse versículo aqui eu li e falei, opa, quantas tremendas promessas. Amém? Mas temos a certeza que o Espírito Santo falou conosco já. Mas olha só, essa igreja, que era uma igreja que crescia, fortalecida, né, edificada, diz que também existiam os apóstolos, diz, olha o que Pedro fez, aqui diz assim no versículo 32, viajando por toda parte, Pedro foi visitar o santo que vivia em Lida. Olha só, Pedro foi viajar por todas as partes, foi visitar quem? Seus parentes, seus amigos, seus colegas. Não, quem foi? Santos. Ah, santos, a cidade de Santos? Não. Os santos, a igreja, ou seja, o povo salvo, os cristãos. Ele não foi aos perdidos, ele foi já aos convertidos. Essa palavra é para convertido. Tem convertido aqui? Glória a Deus. Essa palavra é das nossas vidas. Amém. Pedro, ele não foi numa viagem missionária. Pedro, ele foi com um propósito: visitar os crentes, visitar o povo separado, o povo santificado, o povo de propriedade do Senhor. Diz que Pedro foi viajando por todas as partes, né? E aí ele foi visitar os santos. Aí diz assim, ali encontrou um paralítico chamado Enéas. Ou seja, esse Enéas era quem? Quem que ele era? Um santo e agora paralítico. Ou seja, era um crente, mas estava doente. Era um crente, mas estava em cama. Era um crente, pertencia ao Senhor. Aí você fala assim, então não vale a pena servir o Senhor. Quer dizer que o crente também fica doente? Quer dizer que o crente também pode ficar aqui paralítico? Diga sim, pode, é bíblico. Diga sim, é bíblico. Sim, é bíblico. Mas a boa notícia, e o Evangelho é a boa notícia, que Deus cuida muito bem daqueles que são seus. Glória a Deus. Você pertence ao Senhor? Sim. E olha só essa palavra, Jesus tem um testemunho glorioso para você. Você crê nisso? Jesus tem um testemunho glorioso para você. Aí você fala, mas o que tem a ver esse título com esse texto? O que tem a ver que estamos falando de um homem chamado Enéas. Enéas não é aquele deputado, aquele político, não é meu nome é Enéas, não. Aqui está falando que era um discípulo. Aqui está falando que era um homem da igreja, um homem santo, mas significa Enéas. O nome dele é Enéas. E sabe o que significa Enéas em grego? Quem sabe? É o nosso título, né? Glorioso. O nome Enéas significa glorioso. Ou seja, esse homem era um glorioso. Esse homem tinha um nome de glorioso. Assim como tem pessoas que chamam Glória, não tem? Sim. Esse homem chamado glorioso. Mas esse homem chamado Enéas diz que ali foi encontrado, né? Isso que é interessante. Foi encontrado. Diga assim, o Senhor vai te encontrar. Vai te encontrar. Amém? Porque Deus tem um testemunho glorioso para você. Amém? Jesus tem um testemunho glorioso na sua vida. Ele vai te encontrar. Diz assim, ali encontrou um paralítico chamado Enéas, que estava acamado fazia 8 anos. 8 anos este homem estava doente. 8 anos esse crente salvo estava na cama. Diz que ele estava acamado, estava em sua cama. Fazia 8 anos. Que tristeza, né? Um homem glorioso, um homem crente, um homem salvo, passando uma tribulação, uma luta, uma adversidade tão forte. Acho que ninguém aqui já passou uma luta tão forte. 8 anos. 8 anos. Não são 8 meses. São 8 anos. O irmão, o crente, o nosso irmão, doente. Doente, dependendo das pessoas. Ele não podia se levantar. Nessa época não tinha nem cadeira de roda, irmão. Ele precisava de alguém para ir no banheiro.
Ele precisava de alguém para alimentar ele. Ele precisava de alguém para trocar ele. Ele estava na cama, doente. Olha só que interessante. Um homem, uma doença e o resultado da cama. Você entende isso? Vai prestando atenção. Um homem chamado Enéas, que significa glorioso, né? Um homem, por causa da doença, ele estava o quê? Feliz? Contente? Pulando, saltando, correndo? Não. Estava encamado, estava na cama. Aquela doença fazia ele estar bem? Não. Você acha que ele estava confortável naquela cama, sonhando com aquela cama? Não. Aquela cama era um grande pesadelo. Aquela cama representava uma grande desgraça na vida dele, uma grande frustração. Ele não tinha mais sonho. Você acha que ele sonhava? Você acha que ele tinha esperança? Você acha que ele estava feliz? Será que ele estava alegre? Então tudo isso estava em volta daquele homem. Aquele homem que tinha um nome glorioso. Ele agora estava paralisado, a doença o levou para a cama. Amém? Mas Pedro entrou, e olha só que interessante, quando Pedro entrou ali, disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo vai curá-lo. Amém? Jesus Cristo vai curá-lo. Pedro vai ao encontro deste homem que estava na cama, que estava enfermo, que estava doente, que tinha um nome de glorioso, mas não tinha glória nenhuma, não tinha alegria nenhuma, não tinha testemunho nenhum. Mas a boa nova é que Jesus foi curá-lo. Jesus foi ali através dos apóstolos, através da palavra do Senhor. O Senhor tinha dado uma ordem: vão por todos os lugares. O que a igreja tem que fazer? Obedecer. A igreja tem que ir. A igreja não pode estar limitada a quatro paredes, nunca. Pedro aprendeu com o mestre, Pedro aprendeu com Jesus. Jesus não parava quieto. Jesus não parava numa cidade só. Jesus não gostava de culto em quatro paredes. Jesus gostava de novidades. Jesus gostava de estar no mar. Jesus gostava de estar no monte. Jesus gostava de estar no campo. Jesus gostava de estar numa cidade. Jesus gostava dos conflitos. Jesus gostava dos humildes. Jesus gostava dos fariseus. Jesus gostava de todos. E ele continua gostando de todos. Ele só não gosta de ficar parado. Só não veio com quarentena para cima de Jesus. E Pedro era bem parecido. Pedro não se aguentava. Pedro, né, não conseguia parar quieto. Então diz que mesmo aquela igreja, irmão, já tinha 3 mil membros. Pedro era o líder, mas mesmo assim Pedro falou: eu não vou ficar parado, porque Jesus não me mandou ficar parado. Jesus mandou eu andar, Jesus mandou eu levar o evangelho. Ele falou em Samaria, na Judéia, até os confins da terra. Eu tenho que ir, porque ele sabia que quando ele ia, quem ia junto com ele? O próprio Jesus, os próprios milagres de Jesus. E esse Enéas, ele não tinha condição de ir para a igreja. Talvez a boa nova é essa: você não tenha condição de vir para a igreja, mas Jesus está indo ao teu encontro. Amém. A glória de Jesus, o poder de Jesus. Não foi Pedro que curou este homem. Ele falou: Enéas, eu vim, mas não estou sozinho. Tem uma boa notícia para você: Jesus Cristo vai te curar. Aí ele falou: não é verdade, Jesus? Não é verdade, Jesus? O Senhor disse que onde eu fosse as mãos, as pessoas serão curadas. Enéas, Jesus Cristo vai te curar. E aí Pedro era ousado que nem o mestre. Amém? Temos que ser ousado que nem o nosso mestre. Nosso mestre chama Jesus Cristo. Amém? Ele é ousado. Aí diz: Jesus Cristo vai curar. Levante-se, arrume a sua cama. Ele era ousado, folgado, né? E exigente. Levante-se. Acabou a tristeza, acabou a derrota, acabou essa doença, acabou essa enfermidade. Levante-se e agora arruma a sua cama, né? Porque aquela cama era o tormento, aquela cama era a tristeza, aquela cama era onde eram gerados os piores pesadelos na vida daquele homem. As piores traumas, frustrações estavam naquela cama. Jesus não fez ele para estar naquela cama. Jesus fez ele para transformar para Jesus, porque Jesus tinha um testemunho glorioso para a vida dele. Assim como Jesus tem um testemunho glorioso para a nossa vida. Amém. Diz que esse homem se levantou imediatamente. Todos que viviam em Lida e Sarona o viram e se converteram ao Senhor. Todos os que viram ele se converteram. Por quê? Porque teve um testemunho glorioso. Porque Jesus foi o curar. Ou seja, o poder de Jesus não é limitado. O poder de Jesus edifica.
vimos que essa igreja foi edificada. Edificar é levantar. O Senhor veio para nos levantar, para nos edificar. Essa palavra está nos levantando, está nos edificando, amém? O poder de Jesus concede a verdadeira paz. Este homem não tinha mais paz, mas não vemos que essa igreja tinha paz. Por quê? Porque Jesus é o príncipe da paz. Onde não tem paz e Jesus entra a paz. Este homem não tinha a paz que ele tanto precisava, mas a paz o encontrou, a paz o alcançou. Por quê? Porque Jesus veio buscar os perdidos. Não foi este homem que foi até Jesus, foi Jesus que foi até este homem. É sempre assim, é sempre assim. É sempre Jesus, que Ele vem ao nosso encontro, Ele vai aos perdidos. É Jesus que estava inquieto, é Jesus que falou: Pedro, o que você está fazendo parado? Vai andar, vai fazer, vai me dar espaço, vai agir. E Pedro foi. Quando foi, se deparou com este homem, 8 anos sofrendo. E este homem, quando ouviu uma pequena palavra, Pedro não pregou, Pedro apenas falou: Jesus vai te curar, levanta agora e arruma a tua cama. Sabe o que esse homem fez? Não questionou, não duvidou. Ele falou: não, Pedro, mas você não está entendendo. O fulano tal, o fulano tal, o médico tal, a medicina tal, falar que não tem jeito, eu já tentei desse, já tentei daquele, eu já jejuei, eu já orei, eu já fiz campanha e não adiantou. Não estou falando de jejum nem de campanha, eu estou falando que o nome de Jesus tem poder. Eu estou falando que Jesus Cristo vai te curar agora. E aí ele não duvidou, aí ele não questionou, ele simplesmente obedeceu uma palavra vinda de fé, uma palavra que entrou no coração dele e falou: quer saber? O nome de Jesus tem mais poder do que 8 anos de derrota. O nome de Jesus tem mais poder do que essa enfermidade. O nome de Jesus tem mais poder do que essa desgraça que eu estou vendo. Quer saber? Jesus me chamou pelo nome. Meu nome é Enéas. Enéas significa glorioso. Quer saber? Jesus tem um testemunho glorioso para a minha vida. Amém. E minha vida não vai ser na derrota. Minha vida não vai ser deitado numa cama sem me mover, paralisado por causa do medo, da doença, da enfermidade. A doença não é maior que Jesus. Amém. O medo não é maior que Jesus. Amém? Aquele não era o quadro que Jesus tinha na vida dele. Aquele não era o plano que Jesus tinha na vida dele. Assim como tudo que estiver errado na nossa vida, assim como tudo que estiver fora do plano da vontade de Deus, que é bom, perfeito e agradável, tudo aquilo que não estiver de acordo com o testemunho glorioso que Jesus tem para a nossa vida, é hora de sair, da nossa vida. É hora de a gente pegar com esse homem, arrumar a cama. Arrumar a cama para quê? Para nunca mais aquela cama que representar novamente a derrota, a tristeza, né? Aquela enfermidade, aquela doença, são tudo naquela cama. Pedro falou: tira isso da sua vida, esquece isso. Você consegue imaginar que um homem se levantou imediatamente, já saiu para testemunhar, e que toda aquela cidade vieram e se converteram. Foi tão glorioso o testemunho deste homem, que todos ali se converteram, não apenas ouviram falar. Isso é interessante, não estou falando ouviram falar do poder de Jesus, não, se converteram ao Senhor. Por quê? Foi um testemunho glorioso. Foi um testemunho glorioso. Satanás fez este homem adoecer por 8 anos, mas bastou apenas uma palavra e um ato de fé. Palavra mais fé gera milagre. Amém? E aquele testemunho foi glorioso. A sua vida foi totalmente curada. O poder de Jesus gera coragem. O poder de Jesus gera coragem. Essa igreja tinha coragem. Pedro tinha coragem. Esse homem teve coragem de se levantar. Amém? Nós temos que ter essa coragem que vem do Espírito Santo. Amém? Coragem é para esses momentos, um momento de dificuldade, um momento de desafio. Precisamos ter o quê? Coragem. E essa coragem não vem de nós, a coragem vem de Deus. Ele coloca a coragem dele na nossa vida. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. O poder de Jesus multiplica, prospera. Vimos aqui essa igreja. Pedro vivia isso, esse homem vivia isso, porque Pedro era dessa igreja, querido. Essa igreja era encorajada pelo Espírito Santo. Essa igreja era ungida pelo Espírito Santo. E essa igreja aqui também é. Amém? Glória a Deus. Ela pertence a Jesus. Você é igreja. Jesus tem um glorioso testemunho para você. Amém? O poder de Jesus acrescenta
o verdadeiro temor, temer somente a Deus, respeitar a Deus, honrar somente a Deus, crer totalmente na sua palavra, na sua promessa. Está escrito, então tem que ser. Amém? Está escrito, tem que ser. Se diz que Ele é o nosso pastor e nada nos faltará, como que vai faltar algo? Se diz que Ele dá olhos aos seus anjos a nosso respeito, por que eu vou temer? Se diz que eu não devo andar preocupado com coisa alguma, por que eu vou viver preocupado? Eu tenho que crer na palavra, eu tenho que temer ao Senhor, amém? O poder de Jesus nos procura até nos encontrar. Este homem estava acamado, mas o poder de Jesus o encontrou, amém? Ele vai nos encontrar. O poder de Jesus nos cura, nos salva, nos restaura. O poder de Jesus nos fortalece e nos põe de pé. O poder de Jesus realiza milagre em nós e por meio de nós. É tudo isso que nós vemos aqui, como Pedro entrou nessa casa e transformou, mudou. Aquele homem, seu nome era glorioso, ele, porque teve fé, ele recebeu o poder de Jesus. Aquela doença trouxe ele se tornar paralítico, mas aquela doença, aquela paralisia foi vencida pelo poder de Jesus. Amém? Aquela doença tinha roubado a sua força, impedia ele viver feliz, mas passou uma palavra de fé, passou o próprio Jesus o encontrando. Então toda aquela tristeza foi transformada por Jesus, e aquela triste notícia se tornou um testemunho glorioso. Amém? Não era uma cama que dava descanso, mas sim um pesadelo. Jesus transformou aquele pesadelo em grande sonho. Assim será em nossa vida, amém? Fique de pé e vamos orar no nome do Senhor Jesus. Nós queremos liberar essa palavra, Pai, que aqui também, cada um, Senhor, que está aqui na igreja, cada um que está na sua casa, cada um que verá essa pregação, Pai, a partir de agora, Senhor, que pela fé venha receber um toque do Teu Espírito Santo, venha receber, Pai, uma nova força para se levantar. Quem estava caído, quem estava desanimado, quem estava sem força, quem estava sem testemunhar, quem estava, Senhor, sem um grande milagre na sua vida, a partir de agora, em nome de Jesus, receba força. O Senhor Jesus te cura, o Senhor Jesus te liberta, o Senhor Jesus muda o teu cativeiro, muda a tua sorte, o Senhor Jesus te prospera, o Senhor Jesus te dá saúde, o Senhor Jesus te dá coragem, o Senhor Jesus te abençoa, o Senhor Jesus te salva, o Senhor Jesus te perdoa. Em nome do Senhor Jesus, levante dessa situação e veja pela fé toda a sua história sendo mudada, e nós profetizamos que seu testemunho será glorioso. Nós profetizamos que por meio do seu testemunho outros serão salvos, a sua casa, a sua família, seus familiares, seus amigos irão se converter, porque vão ver um grande testemunho na sua vida. Quem crê, levante a sua mão para o alto. Quem crê, que levante a sua mão para o alto. Diga assim: eu serei um testemunho glorioso para a glória de Jesus. O Senhor me põe de pé, me fortalece, Ele é meu pastor e nada me faltará, em nome de Jesus. Vamos repetir a oração para você que quer aceitar Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Entregue a sua vida ao Senhor e o mais Ele fará, amém? Diga assim: Senhor Jesus, perdoa todos os meus pecados, e a partir de agora eu declaro que Tu és meu único Senhor e Salvador. Em nome de Jesus, amém. Aplauda o Senhor Jesus.